Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar desse livro Thomas Piketty e o Segredo dos Ricos, fazendo um dueto com Os Exuberantes Anos 90, do Joseph Stiglitz. Esse livro, Thomas Piketty e o Segredo dos Ricos, é um livro muito curtinho. Quem olha assim acha que, bom, o que eu vou aprender tanto nesse livro? Só que ele é como se fosse um resumo do que está acontecendo no mundo, né? E eu acho super interessante, assim, mesmo as pessoas que não são da área, que não são economistas, que não são administradores, a gente está precisando entender, né? Por que os estados estão ficando tão precários? O que está acontecendo com o mundo? Thomas Piketty, ele é diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, lá na França. E ele escreveu um livro muito importante chamado Capital no século XXI. E uma das coisas que ele fala, aqui tem só um artigo, né? Um artigo do Piketty, não é esse livro, claro, né? Mas ele fala que nós estamos retornando ao século XIX. O que havia no século XIX? Havia uma elite, quase uma casta, né? E havia uma miserabilidade muito grande, havia uma massa de miseráveis. E aí o que aconteceu no século XX? Em determinado momento começou a se cobrar impostos, né, dessa casta e começou-se a investir em educação. Então se criou uma classe média. E o que ele diz é que, na verdade, quando a gente está reduzindo os impostos do andar de cima, a gente está acabando por também precarizar as outras relações sociais, né, precarizar as escolas, precarizar todo o tecido social. E nós podemos retornar ao século XIX. Outro autor aqui nesse livro trabalha a questão ecológica, ou seja, as elites elas tendem a consumir cada vez mais. E ele parte de uma tese de que as classes que não têm tanto dinheiro, elas acabam querendo competir com as elites no luxo. Então ele dá o exemplo do Sarkozy, por exemplo, que é o presidente francês. O Sarkozy ele consome muito, ele tem iates, ele tem helicópteros, ele compra objetos de ouro, de prata, e isso vai gerando com que toda a sociedade queira copiar essa elite. E ele fala então nos perigos, né, que o mundo está enfrentando, nos perigos de todo mundo querer consumir nesse nível. E isso está acabando com o planeta, segundo ele. Tem um outro artigo que trabalha a questão da tributação, ou seja, cada vez mais a gente está reduzindo os impostos sobre capital, sobre grandes fortunas, né? E, por exemplo, a Bélgica é o lugar onde isso mais ocorre, né? É o lugar assim da Europa que é o sonho de todos os ricos, porque lá não se paga imposto. Só que o que acontece? Lá estão surgindo bolsões de pobreza que estão sendo invadidos pelo fundamentalismo e aí isso gera um problema social terrível, né? A extrema-direita também, porque também acaba tendo muitos pobres que nasceram lá, mas que não se sentem participando da sociedade. Então você tem a extrema-direita e você tem o fundamentalismo religioso. Isso tudo é muito perigoso. Em outro artigo se trabalha a questão dos bancos. É muito interessante porque quando a gente lê assim, o mercado prefere tal pessoa, o mercado quer que seja assim. O que a gente está dizendo, né? É como se fosse uma entidade, né? Uma entidade que está acima do bem e do mal, o mercado. Só que, na verdade, o mercado são os bancos, são as instituições financeiras. Então, esse autor trabalha essa questão, né? Por que será que a gente oculta isso, né? É muito interessante. O Joseph Stiglitz, ele escreve, então, esse livro super interessante, super profundo, chamado Os Exuberantes Anos 90. E ele conta, então, por exemplo, como o Clinton, que foi alguém que foi eleito com toda uma plataforma social, né, para melhorar a qualidade de vida da população americana, depois da fase do Reagan, onde houve muito corte de impostos na camada superior, né, isso gerou muitos desequilíbrios na sociedade americana, o Clinton chega com essa ideia de renovação. O Stiglitz, ele trabalhou, né, nessa equipe do Clinton, e ele foi inclusive do Banco Mundial, e ele comenta sobre o Robert Rubin, que era um banqueiro que trabalhava na Goldman Sachs e que influenciou muito o governo Clinton no sentido de acabar com os déficits, ou seja, enxugar os gastos do governo. Só que isso gerou o quê? Uma miséria nos Estados Unidos, né? Essas desigualdades elas se aprofundaram muito. Então o Stiglitz faz toda uma crítica, né, a essa questão da austeridade, que teoricamente é bom porque evita gastos,
mas também paralisa a economia. E ele comenta, inclusive, que essa tendência de desregular os mercados, desregular os capitais, foi exportado. Os Estados Unidos exportou para o Brasil, exportou para o mundo inteiro. E isso gerou uma instabilidade mundial. Então essas reflexões dele, que é um cara de dentro do sistema, uma pessoa que vivenciou, né, os efeitos disso nos Estados Unidos, é muito rica, é muito interessante. Porque hoje a gente também vive, né, essa mania de vamos cortar. E numa economia em recessão, esses cortes podem trazer um agravamento muito grave. Outra coisa que ele comenta é sobre o papel das instituições financeiras no lobby de políticos que fizeram com que, por exemplo, a bolha especulativa que havia, ou seja, a supervalorização, a valorização além da realidade de algumas empresas americanas, com que isso não fosse investigado, não fosse analisado. E é algo muito grave, porque se o Congresso, se essa camada legislativa e o judiciário, se eles não controlarem o mercado, isso gera realmente um desequilíbrio muito grande. Então será que esse poder econômico está conseguindo perverter a democracia, ou seja, evitar com que isso seja regulado, seja democratizado? Então para vocês fica essa dica. São leituras, gente, que talvez não seja assim tão fácil em alguns momentos, mas é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre economia, porque a gente está vendo que tudo está girando em torno da economia. Todos os discursos, as pessoas que se elegem falam, falam em déficit, falam em inflação. Então tudo isso está regendo muito o nosso pensamento. Eu acho muito importante a gente saber sobre isso. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal. Até a próxima.